Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Pedro. Líder entre os 12 e pescador de profissão, Pedro foi a rocha sobre a qual a igreja primitiva se estabeleceu. Conhecido por seu temperamento impulsivo, ele negou a Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e tornou-se um pregador audaz. Segundo a tradição, realizou inúmeros milagres e liderou os cristãos em Jerusalém e Roma sob intensa perseguição. Sua jornada terminou com o martírio, sendo crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer como Cristo. André. Irmão de Pedro e o primeiro a ser chamado, André era originalmente um discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. Ele é frequentemente descrito como um introduzidor, pois apresentava pessoas ao Mestre, inclusive seu próprio irmão e o jovem dos pães. Após a ascensão de Cristo, acredita-se que ele pregou na região da Sítia, Grécia e Ásia Menor com grande fervor. Morreu como mártir em Pratas, na Grécia, amarrado a uma cruz em formato de X, onde continuou pregando por dias. Tiago, filho de Zebedeu. Conhecido como Tiago Maior, ele e seu irmão João eram chamados de filhos do trovão, devido ao seu zelo e intensidade. Ele fez parte do círculo íntimo de Jesus, testemunhando eventos exclusivos como a transfiguração e a agonia no Getsemane. Foi um líder proeminente na igreja de Jerusalém após a ressurreição, despertando a fúria das autoridades locais. Tornou-se o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, sendo executado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I. João. O discípulo amado e irmão de Tiago, João foi o único dos 12 a permanecer ao pé da cruz durante a crucificação. Autor de um evangelho, 3 epístolas e do Apocalipse, ele focou sua mensagem central no amor cristão e na divindade. Segundo a tradição, sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente e foi exilado na ilha de Patmos por sua fé. É considerado o único apóstolo a morrer de causas naturais em idade avançada, cuidando da igreja na região de Éfeso. Filipe. Natural de Betsaida, Filipe foi quem convidou Natanael para conhecer Jesus, demonstrando um espírito prático e uma busca pela verdade. Ele aparece em momentos cruciais, como no cálculo para alimentar a multidão e no pedido para ver o Pai durante a ceia. Após o Pentecostes, disse que ele evangelizou extensivamente nas regiões da Ásia Menor, especificamente na Frígia, levando muitos à conversão. Terminou seus dias como mártir na cidade de Hierápolis, onde foi crucificado e apedrejado por pregar contra a idolatria. Bartolomeu Natanael. Mencionado como um homem em que não há dolo, ele foi levado a Jesus por Filipe e reconhecido imediatamente pelo Mestre. Sua fé se consolidou após uma breve conversa onde Jesus revelou conhecê-lo antes mesmo de se encontrarem fisicamente sob a figueira. A tradição cristã afirma que ele viajou para lugares distantes como a Índia, Mesopotâmia e Armênia para difundir o Evangelho. Sofreu um dos martírios mais brutais registrados, sendo esfolado vivo e depois decapitado por sua recusa em renunciar à fé. Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Famoso por sua dúvida inicial sobre a ressurreição, Tomé exigiu provas físicas antes de declarar sua famosa confissão: Senhor meu e Deus meu. No entanto, sua trajetória posterior revela uma coragem extraordinária e uma disposição de morrer pelo Mestre desde o início do ministério. Ele é amplamente reconhecido como o apóstolo que levou o cristianismo para o Oriente, chegando até as terras da Índia. Lá, fundou diversas comunidades cristãs
antes de ser morto por lanças de soldados locais que se opunham à nova religião. Mateus. Antes de seu chamado, Mateus trabalhava como publicano, um coletor de impostos odiado pelos judeus por servir ao Império Romano. Ao ouvir o convite de Jesus, abandonou sua profissão lucrativa imediatamente e ofereceu um grande banquete em honra ao mestre. Ele utilizou suas habilidades de escrita para registrar os ensinamentos de Cristo, focando especialmente no cumprimento das profecias messiânicas. Pregou na Judéia e mais tarde na Etiópia ou Pérsia, onde teria sido martirizado por sua firmeza na propagação da fé. Tiago, filho de Alfeu, frequentemente chamado de Tiago Menor para diferenciá-lo do filho de Zebedeu, ele é uma figura mais discreta, porém essencial no grupo. Pouco se detalha sobre sua personalidade nos evangelhos, mas ele permaneceu fiel durante todo o ministério terreno de Jesus Cristo. Após o Pentecostes, desempenhou um papel importante na organização da igreja, possivelmente servindo em regiões da Palestina ou do Egito. Acredita-se que tenha morrido como mártir, sendo apedrejado ou cerrado ao meio por se recusar a negar os ensinamentos cristãos. Simão, o Zelote. Antes de seguir Jesus, Simão pertencia ao grupo dos Zelotes, uma facção política judaica radical que lutava contra o domínio de Roma. Sua conversão demonstra o poder do Evangelho em unir pessoas de ideologias opostas, como ele e o ex-coletor de impostos Mateus. Ele dedicou sua vida após a ressurreição a pregar na África, especificamente no Egito e na Mauritânia, e possivelmente na Grã-Bretanha. Morreu como mártir, sendo, segundo algumas tradições, cerrado ao meio na Pérsia, junto com o apóstolo Judas Tadeu. Judas Tadeu. Também chamado de Lebeu, ele é o autor de uma das epístolas do Novo Testamento, onde exorta os fiéis a lutar pela fé. Durante a última ceia, demonstrou sua preocupação sobre como Jesus se manifestaria ao mundo, recebendo uma explicação sobre o amor e a obediência. Ele viajou pela Mesopotâmia, Líbia e Pérsia, realizando curas e convertendo milhares de pagãos através de sua pregação fervorosa. Foi martirizado na Pérsia, sendo executado com golpes de machado ou lanças por ordem de sacerdotes pagãos locais irritados. Judas Iscariotes. Responsável pelo tesouro do grupo, ele é tragicamente lembrado por trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Seu ato no jardim do Getsemane, identificando o mestre com um beijo, levou à prisão e subsequente crucificação de Cristo. Consumido pelo remorso e pela culpa após a condenação de Jesus, ele devolveu o dinheiro aos sacerdotes e tirou a própria vida. Sua história permanece como o maior exemplo bíblico de traição e das consequências fatais do desespero espiritual. Matias. Matias não fazia parte dos 12 originais durante o ministério de Jesus, mas foi escolhido para substituir Judas Iscariotes após a ascensão. Ele foi selecionado por ter acompanhado o grupo desde o batismo de João até o dia em que Cristo subiu ao céu. Sua escolha por sorteio, após oração, confirmou que ele era a pessoa preparada por Deus para completar o número apostólico. Pouco se sabe sobre sua vida posterior, mas a tradição indica que pregou na Judéia e na Etiópia, onde morreu como mártir. Então, esta foi a história dos apóstolos de Cristo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.